Deixa a Bíblia aberta. A fé não tem nada a ver com sentimento. Pare de ser uma pessoa sensível, que qualquer coisa se magoa, que qualquer coisa se aborrece. A vida é dura, a vida é difícil, e se você for mole, se você for sentimental, você está perdido nesse mundo. A vida é cruel, a vida é uma guerra, e Deus nos deu para enfrentarmos as lutas da vida algo firme, chamado a fé. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, é espiritual, porque você não vê. A fé é algo divino, porque você está tendo uma certeza sem ver nada. Você não vê, mas você tem certeza. E é uma coisa tão poderosa que ninguém consegue tirar de dentro de você. É uma coisa tão forte que se todo mundo disser que não vai dar certo e sua fé falar que vai dar certo, você enfrenta com condições ou sem condições e você vence. Mas se todo mundo falar que vai dar certo e você não tem essa certeza dentro de você, você fica inseguro. Quando você é uma pessoa de fé, você tem certeza que Deus vai te honrar. Pode não ter te honrado ainda, pode não ter acontecido ainda o que você quer, mas você tem certeza que é uma questão de tempo para você poder falar: Deus me honrou, Deus abençoou, Deus me ajudou. Na fé, você consegue conquistar coisas sem recursos, fora da sua condição. A fé parece uma loucura, sabia disso? Porque é algo que não está dentro dos outros, está dentro de você. Se você casou com uma pessoa de fé, se você convive com pessoas de fé, elas entendem. Mas se você não casou com uma pessoa de fé, não convive com pessoas de fé, é difícil, porque elas não vão entender. É algo muito forte que Deus coloca dentro de você. A fé faz você crer em coisas que você não tem condições. Ela te dá uma intuição, ela te dá uma certeza que você parte para cima de problemas sem condições e você vence. Ela te dá condições de falar. Você fala para os problemas que estavam te amedrontando, te ameaçando, tirando o seu sono. Você fala para os seus problemas: meu Deus é maior. Quando sua fé é despertada, quando sua fé está apoiada na palavra de Deus, não no homem, não numa igreja, mas quando ela está apoiada na palavra de Deus, você tem certeza. Você fala para a sua ansiedade: vai dar certo. Você fala para o seu medo: Deus é comigo. Você fala para a sua dúvida que Deus não falha. Quando você é uma pessoa que está apoiada na fé, então você não é uma pessoa sensível demais, fraca demais, emotiva demais. Você toma baques, você se decepciona, você passa por muitas lutas, mas você permanece de fé e ninguém tira a certeza de dentro de você. Fé, ela não é de todos, mas quem é de Deus é assim, é seguro, é convicto. Não é uma coisa mole, não é uma coisa que fica oscilando, é uma coisa muito firme dentro de você. Você tem que até se controlar. Pessoas de fé deve ter amigos de fé, deve andar com pessoas de fé. Uma pessoa de fé tem que casar com quem é de fé. É bom ser casado com uma pessoa de fé, porque um ajuda o outro, um dá força para o outro. Você tem algum amigo de fé? Alguma amiga de fé? Se você tem, da boca dessa pessoa só sai coisa boa para você. Agora tem gente que você tem que ter muita fé para conviver com ela. Você tem que ter muita fé para ser surdo para as palavras que elas falam.
Você tem que ter muita fé para ficar perdoando o tempo inteiro. Os discípulos, quando perguntaram ao Senhor Jesus quantas vezes deveriam perdoar, eles até sugeriram 7. E Jesus disse o quê? 70 vezes 7. E eles falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque tem gente, para conviver com ela, você tem que aumentar a sua fé. Deus tem que aumentar a sua fé, porque é guerra, é negativa, é fraca, é duvidosa, é medrosa, é incrédula. Se você ler o livro de Marcos, capítulo 6, no versículo 5 e 6, coloca aí por favor, deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus, mas leia comigo. Leia comigo. E não podia fazer ali nenhuma obra o quê? Somente curou alguns poucos enfermos, fazendo o quê? Impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estava admirado com o quê? Da incredulidade deles. E percorria as aldeias vizinhas ensinando. Volta o 5 por favor. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Olha para mim por favor. Jesus em Nazaré não fazia coisas maravilhosas, não porque ele não podia, mas por causa da incredulidade das pessoas. Tem gente que é incrédula, ela não crê, ela está aqui, mas não crê, ela não ora com fé. A fé é uma coisa tão forte. Lê o versículo 2 de Hebreus 11, 2. Lê aí. Porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Olha para mim por favor, aprenda isso. A fé, ela move as coisas do lugar. A fé tira coisas da sua vida e traz coisas para a sua vida. A fé remove montanhas, problemas. A fé mexe no que está parado. A fé enche o que está vazio. Uma oração de fé já mudou muita coisa. Eu já peguei testemunho aqui de pessoas que disseram assim: bispo, veio um cliente tão grande e ele disse: eu nem ia comprar com você, mas eu achei vocês, mudou tudo, eu estou comprando com você. É Deus dizendo para a pessoa: eu ouvi a sua oração. Quando você vê coisas acontecendo, se encaixando assim, sobrenatural, é Deus respondendo você, dizendo: eu ouvi a sua oração. A fé, o Senhor Jesus disse que você pode dizer aos montes para eles saírem do lugar, que eles saem do lugar. A fé move as coisas. A fé move a sua causa na justiça, que não foi julgada ainda. A fé move pessoas que te devem, para que pensem em você, lembrem de você, seja abençoada por causa de você, só para te pagar. Perca o sono pensando em você. A fé tem esse poder. Você pode orar por orar, mas você pode orar com fé, porque quando você ora com fé, as coisas que estão paradas começam a se mexer. Eles alcançaram testemunhos, os antigos, por causa da fé. E nós podemos alcançar testemunhos, coisas grandes, por meio da fé. Olha o que diz o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha para mim, sem fé não vai. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Para dizer para você: não vai ser fácil, mas vai na fé que vai dar certo. Escute por favor, agora escute. Deus te trouxe aqui para dizer para você: continue na fé. Você pode não ver hoje, você pode não ver amanhã, mas você sabe que uma hora você vai abrir a boca e falar: Deus honrou, porque eu não perdi minha fé. A fé pode tudo que Deus pode. A fé é Deus dentro de nós. Quando eu vejo as pessoas chegarem aqui cheias de problemas, eu digo: obedeça a palavra de Deus, porque fé é obedecer. Você obedece porque você tem certeza. Josué tinha um exército, ele não foi atacar Jericó com a força do exército dele, mas foi com a direção de Deus. Deus falou: dê 13 voltas. Primeiro dia uma, depois mais uma, depois mais uma.
até completar as 13 voltas. No último dia foram mais voltas. Ele disse: agora dá o grito. E a muralha caiu. Quando você tem uma fé de obedecer a palavra de Deus, de fazer o que Deus manda você fazer, então sua vida muda. Se Deus mandou, não tenha medo. Deus manda você fazer coisas pela fé que você não tem recursos, mas depois você vê os recursos entrarem e você consegue concretizar. Deus manda você assumir responsabilidades, coisa que ninguém acredita que você vai dar conta, coisa que você nunca mexeu com aquilo, e a fé te capacita e você dá conta. E quem não acreditava em você, vê você dando conta, porque a fé faz isso. Amém? A fé é um poder. Há o poder da fé. A fé é um poder. Não importa a sua cor, não importa seu tamanho, não importa a sua condição, fé. A mulher disse: bispo, eu dei testemunho, eu estou dando testemunho, eu me levantei, mas eu estava numa situação tão difícil, sem crédito, nome sujo, sem dinheiro, e eu comprei coisas que eu não comprei nem quando eu tinha crédito. Deus abriu a porta, eu fui comprar, falei: meu Deus, como é que eu ia passar sem crédito? Passou. Porque quando você é de fé, você sabe que com crédito ou sem crédito, com dinheiro ou sem dinheiro, com ajuda de A ou sem ajuda de A, você sabe que Deus vai te ajudar. Você não sabe quanto tempo vai demorar a sua luta, porque Deus não fala. Você vê na Bíblia, em Apocalipse 2:10, Deus dizendo: olha, vai durar 10 dias essa tribulação, hein? Essa prisão vai durar 10 dias. Mas você não vê Deus falando sempre quanto tempo vai durar a luta de cada um. Eu não sei quanto tempo vai durar a sua luta. Nesse caso, Deus especificou que a luta que eles iriam enfrentar, e iriam ser presos, iam durar 10 dias. Mas você não vê Deus falando para os outros a quantidade de dias, de tempo que eles vão enfrentar as lutas. Você não sabe quanto tempo vai demorar a sua luta, mas se você é uma pessoa de fé, você sabe que Deus vai te ajudar nessa luta e que você vai vencer. Você sabe que o que você não venceu ainda, Deus vai te ajudar a vencer. O que não mudou ainda, Deus vai te ajudar a mudar. Você tem essa certeza e ninguém tira de dentro de você. Quando você lê, eu não consigo, eu fico agitado quando eu leio Hebreus 11. Eu não consigo ler isso aqui e ficar mole, e ficar fraco. Quando você para ver aqui, você vai vendo versículo 4, você vê só a parte A: pela fé Abel. Quando você vai para o versículo 5, pela fé Enoque. Quando você vai para o versículo 7, pela fé Noé. Quando você vai para o versículo 8, pela fé Abraão. Você só vai vendo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, várias vezes pela fé. Você sabe como é que você vai vencer? Não fala mais alto. Pela fé. Tem momentos na nossa vida que a gente recorre a tudo e a todos e não consegue resolver certos problemas, porque é o momento da fé. Eu já enfrentei momentos assim. Você leva a maior confiança numa pessoa, num profissional, vai resolver, não resolve. Você gasta dinheiro, não resolve. Você tenta de um lado, tenta de outro, não resolve. Sabe por quê? Esse é o momento da fé. É o momento que Deus quer se manifestar na sua vida. É o momento que você vai ter que agir. Você vai ter que provar que você crê. Fé não é o que você fala, é o que você faz. Fé sem obras é morta. Mas quando você é uma pessoa de fé, você não fala que tem fé, você mostra que você tem fé. As suas atitudes é com fé. Você está abrindo a loja sem dinheiro, sem mercadoria. Você está indo para a luta sem condição nenhuma. Você está enfrentando tudo. O diabo quer botar medo e a fé está te dando coragem. O diabo quer te diminuir, mas a fé está te agigantando. E você está falando com os problemas. Você parece que ficou louco, mas é a sua certeza. Deus colocou aqui dentro. Noé, Deus colocou dentro dele, inspirou ele. Ele foi divinamente inspirado. Vê se alguém tirou de dentro dele. Quando é fé, ninguém tira. Você consegue ver as coisas antes de acontecer. Incrível.
Você já vê onde você vai morar, você já vê onde é que seu filho vai estudar, você já vê as coisas antes de acontecer. É algo abstrato ainda, é algo que você não viu materializar ainda, que você não tem nenhuma condição, mas você sabe que Deus vai te ajudar. É algo muito forte dentro de você. A fé. A fé. Seja uma pessoa de fé. Tenha amigos de fé. Se você é solteiro, quando for casar, case com a pessoa de fé. Eu já enfrentei lutas. Eu e minha esposa, nesses 30 anos de casados, nós já enfrentamos batalhas, desertos, que um ajudou o outro. Hoje a gente ri, mas na dificuldade a gente chorou, a gente gemeu, mas um estava animando o outro. Quando você conversa com uma pessoa de fé, ela tem uma energia boa, ela te dá uma força, as palavras te fazem bem. Mas você já percebeu que tem pessoas que falar com ela é pesado? Conviver com ela é pesado, porque ela reclama tanto, a energia dela é tão ruim, é uma pessoa tão negativa, é uma pessoa tão fraca, tão mole. Eu vou falar uma coisa aqui agora. Vê se você para de ficar irritado por tudo. Vê se você deixa hoje aqui o seu nervosismo, a sua impaciência, porque você está brigando com quem quer te ajudar. Você está maltratando quem está do seu lado. Você está explodindo com pessoas que não estão conseguindo mais ficar com você. Por quê? Porque tudo te irrita, tudo te faz explodir, parece um barril de pólvora. Você quer ficar sozinho, é? Você quer ficar sozinho, é? Saiba tratar as pessoas que estão com você. Ninguém tem culpa de você estar enfrentando essas lutas. Então não fique descontando em quem não tem nada a ver com os seus problemas. Seja forte, entregue sua impaciência, sua irritação a Deus e tenha calma, porque Ele vai te ajudar a resolver. Amém? E se é você, você sabe que é com você. Seu nervosinho, sua nervosinha, você está fazendo mal para quem vive do seu lado. Tem gente, dê graças a Deus, que você tem do lado uma pessoa de fé, não teria aguentado até aqui. Porque tem gente que é de fé, e a pessoa trata mal, ela deixa entrar no ouvido e sair, está nervosinho, daqui a pouco acalma. Mas se você vive com a pessoa sentimental, você estraga, você destrói ela. Porque as pessoas sentimentais são fraquinhas. Se você falar muito forte, ela desaba, tudo chora, né? Calma, bispo, não choro. Vamos me acalmar. A vida é dura. Deus te deu uma coisa firme. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11:34, para terminar. Bispo, não pode chorar, não pode. Só não viva chorando a vida toda, tá? Porque tem gente, desde que você conhece ela, é só chorando. Mas chora, viu? Só chora quando está triste, mas vive triste, né? Olha o 34 aí. Não, 32. 11:32. E que mais direi? Faltar-me-ia o quê? O tempo, contando de quem? De Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais é assim, meu caro, tem que ser na fé. Os quais pela fé venceram o quê? Reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o quê? Os exércitos estranhos. Olha para mim, por favor, pela fé. Uma pessoa de fé dentro de casa faz a diferença. Uma pessoa de fé numa loja, numa empresa, ela faz a diferença. Uma pessoa de fé já mudou a história de uma nação. Essa lista aqui dos heróis da fé, você pode entrar. Essas pessoas não eram melhores do que nós, mas essas pessoas tinham uma certeza dentro delas tão grande, que se tivesse que entrar na cova com os leões, elas entravam. Se tivesse que entrar na fornalha de fogo ardente, elas entravam.
mas Deus era com elas. Fé. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: continue na fé. Se não está na fé, venha para a fé. Se saiu da fé, volte para a fé. É porque a fé que agrada a Deus. Você está pensando que Deus não sabe o quanto essa situação está te incomodando? O quanto está sendo desconfortável para você certas coisas que você nunca viveu, mas agora você está vivendo? Mas você só está enfrentando o que Deus quer que você enfrente. Amém? Não reclame, não murmure. Seja uma pessoa de fé. Você vai sair daqui como? Na fé. Na fé. Você sabe que a última palavra na sua vida não é do homem, é de Deus. Você sabe. Não importa quem falou, se é muito entendido, se é o melhor especialista. Na sua vida que é de fé, a última palavra é de Deus. Deus sabe tudo o que você está vivendo, e está permitindo essa luta, porque Ele vai te ajudar, e no final você vai ver que Ele honrou você. Um dia você vai poder lembrar dessa palavra, e você vai dizer: Deus me honrou porque eu não desisti. Deus me honrou porque eu não parei. Cedo ou tarde, Deus vai te honrar. Se você crer, fica em pé, diga: Deus vai me honrar. Diga: uma hora Ele vai me honrar. Nós vamos orar agora. Vamos orar cheio de dúvidas, amém, pessoal? Vamos sair daqui tremendo. Eu duvido que você voltaria aqui se você viesse aqui e não ouvisse uma palavra de fé. Duvido. Se você chegasse aqui e falasse: ô bispo, eu estou enfrentando um problema tão difícil. Eu falasse: não tem jeito mesmo não. Ah, bispo, está uma guerra. Ih, a vida é assim mesmo. Bispo, eu estou perdido. Ih, está perdido mesmo. Bispo, estão querendo me matar. Eu acho que vão mesmo. Duvido que se você viria aqui. Duvido. Eu lembro. E nós temos que ter paciência com as pessoas que não são da fé. Eu lembro, eu era pastor em Copacabana. Eu nunca esqueço disso. Fazem muitos anos. Eu acho que já fazem 20 e poucos anos. Deveria ser aí 2001, 2002. E tinha uma senhora que ela ligava para a igreja todo dia dizendo que ia morrer. Uma senhorinha. Ela ia no hospital dizendo que estava doente, e os médicos diziam que ela não tinha doença nenhuma, e ela ficava com isso dentro dela, até os médicos pediram para ela procurar a igreja. E foi logo para a igreja que eu estava, pense. Todo dia ela ligava. Eu tinha acabado de chegar na igreja, ela ligou: pastor, é o senhor? Eu falei: sou eu. Eu acho que eu vou morrer. Eu: não, senhora, a senhora não vai morrer, vai dar tudo certo. Por que a senhora está falando isso? Não, eu estou com pressentimento, acho que eu vou morrer. Não, a senhora não vai morrer. Aí orava por ela, no outro dia ela ligava de novo. Eu já sabia que era ela. Eu já sabia. A vovó que quer morrer. Ela ligava. Eu tive que ter uma paciência. Mas teve um dia que eu não aguentei. Teve um dia que ela ligou e falou assim: pastor, acho que eu vou morrer. Eu falei: acho que é hoje. Ela: o senhor está brincando, não está? Eu falei: não sei não, senhora, é bom a senhora vir aqui, viu? Nem vou orar pela senhora hoje pelo telefone, vou esperar a senhora aqui. E ela veio rapidinho. Chegou ligeiro, parou o negócio de telefone. Falei: a senhora quer morrer? Ela falou: não. Eu falei: tira isso da sua boca. Que tem gente que chama morte, chama o que não presta, só fala besteira. Meu Deus, mas reclama, meu Deus. Tem gente que é um milagre ter alguém do lado dela, hein? Porque do jeito que ela é, misericórdia, é milagre mesmo. Você ter alguém do seu lado é milagre. Essa pessoa tem muita fé mesmo. Porque tu é difícil. Sei que eu orei por ela, mas eu orei forte. Falei: a senhora ficar falando para morrer, vai acabar a morte chegando, hein? Eu não falo mais não, não vou morrer não, né? Falei: vá com Deus, criatura de Jesus, vá. Não, porque tem gente, você tem que ter fé para lidar com ela, rapaz, é guerra. Nada que você fala a pessoa crê, nada. Meu Deus, eu orei pela pessoa. Eu estava falando hoje à tarde que eu orei pela mulher. Meu Deus, acabei o culto, ainda fiz uma oração por ela, dei o máximo por ela. Quando acabou a oração, ela: bicho, está difícil, não? Falei: meu Deus, eu orei por você agora. Eu falei com Deus. Ela: né?
vai dar certo. Mas eu falei, vai Jesus, vai com Deus, criatura. Nós vamos orar agora. Você ri, mas tem muitos aqui que são assim, não são da fé ainda, mas você pode passar a ser da fé hoje. E tem muita gente aqui que corta dobrado, porque tem um sócio, uma sócia, um familiar, pessoas do trabalho que não tem fé não. Conviver com uma pessoa que não é da fé, na hora que você tem que contar até 1 milhão, você tem que respirar, puxar o ar todo que tem no ambiente, porque é misericórdia. Tem coisas que você ouve, você tem que fingir até que não ouviu, para não estragar seu dia. Que quem é da fé tem uma certeza, mas quem não é da fé tem um medo. Nós vamos orar agora. Coisas que estão paradas na sua vida vão se mexer agora. Nós vamos orar agora. Tem gente que amanhã já vai acordar tendo resposta. Tem gente que vai ter essa semana. Tem gente que tem fé, ela veio aqui com fé, ela tem certeza, ela vê, Deus fala comigo hoje, Deus fala comigo hoje. Ele está dizendo, isso que você está enfrentando é na fé. É sem dinheiro, é sem recursos, é com nome sujo, é com gente sem acreditar, é com gente perseguindo, é com inveja, mas assim mesmo vai dar certo. Diga, vai dar certo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Nós somos especialistas, o ser humano é especialista em ver erros dos outros. Você sabe que uma pessoa que não obedece a Deus, não se arrependeu dos seus pecados, está vivendo na incredulidade, na desobediência, na rebeldia, você sabe que se ela não mudar, o final dela vai ser o inferno, o sofrimento eterno. Isso você sabe. Mas eu não quero falar dos que estão lá fora. Eu quero falar com você que está dentro da igreja. Por quê, bispo? Porque as pessoas que estão lá fora não estão tendo a oportunidade que você está tendo de conhecer a verdade. O entendimento delas não é igual ao seu entendimento. A quem muito é dado, muito será cobrado. O julgamento vai começar pela casa de Deus. Não pense que está dentro da igreja quer dizer que você está salvo, porque tem muita gente dentro da igreja que quando morrer vai direto para o inferno. Não pense que está dentro da igreja garante a sua salvação. Eu não sei quantas vezes você veio aqui, eu não sei se você tem meses, se você tem anos, se você tem décadas, mas saiba que templo não salva ninguém, não protege ninguém. O que faz a diferença na nossa vida é a nossa obediência à palavra de Deus. Se sua fé não faz você mudar, se a sua fé não tirou você de lugares que Deus não quer que você esteja, se a sua fé não te separou das amizades erradas, se a sua fé não te separou do pecado, da vida errada, se a tua fé não te levou a largar os vícios, a perdoar, se a sua fé não te levou a largar as coisas que desagradam a Deus, a sua fé é falsa. Você já usou uma coisa falsa? Tem gente que tem uma bolsa falsa, um relógio falso. Ela não fala para ninguém. Quem olha para o braço dela fala: caramba, que relógio, hein? Mas foi baratinho. Baratinho. Ninguém sabe, mas ela sabe que é falso. Tem gente que tem uma bolsa, quando ela passa com a bolsa, as pessoas dizem: olha, essa bolsa aí é uma fortuna. Nada, comprou baratinho, aqui pertinho. Ninguém sabe que é falsa,
mas a pessoa sabe. Você sabe se você é verdadeiro ou se você é falso na presença de Deus. Você sabe. Escute bem. Você sabe se você está salvo ou se você está perdido. Você sabe, eu não sei. Eu posso olhar para você, eu vejo o seu rosto, mas Deus vê o seu coração, o seu interior, o que está dentro de você. Deus sabe se você é falso ou se você é verdadeiro. Quem é que Deus procura? Os verdadeiros adoradores, não os falsos. Os falsos podem entrar na igreja física, não na igreja espiritual. Os falsos vão ficar aqui por um tempo, até Jesus voltar. Eles não serão arrebatados, ou até eles morrerem, mas não morrerão salvos. Não porque Deus não quis salvá-los, mas porque eles não mudaram. A sua fé já te mudou, porque se a sua fé não te mudou, ela não está valendo de nada. É fake, é falsa. Você mudou de religião, você mudou de igreja, mas você ainda não mudou de vida. Você ainda não é o que Deus gostaria que você fosse. E quando o julgamento começar pela casa de Deus, você vai ter uma triste experiência. Não a experiência que os salvos vão ter de serem recebidos pelo Senhor Jesus, dizendo: entra no gozo do seu Senhor. Você vai ter a experiência: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Senhor, mas eu era isso na tua casa, eu tinha anos. Isso não salva ninguém. Ninguém. Não salva ninguém. O que salva é a sua atitude de fé para se entregar a Deus. E não dê desculpas. Eu atendi uma senhora que estava desviada, e ela disse assim para mim, eu conversando com ela, ela falou: não, eu era de uma igreja evangélica. Eu falei: a senhora saiu? Ah, eu saí, porque o pastor fez besteira, e aí eu saí. Pessoal, ninguém escapa do juízo de Deus. Não se preocupe com a vida dos outros. Eu vou prestar conta com Deus. Se eu prego uma coisa e vivo outra, eu não escapo de Deus, nem ninguém. Amém? Mas não use o erro dos outros para justificar o seu erro. O problema dela não foi o erro do pastor. Ela quis justificar o erro dela culpando os outros, mas Deus não vai aceitar essa desculpa. O pastor é o mensageiro, é o carteiro. Você já recebeu carta? Quem já recebeu uma carta? Como é que foi quando você recebeu uma carta? O carteiro chegou, tocou na sua casa, você abriu a porta e perguntou: qual o seu nome? Você tem filhos? Você é casado? O senhor mora onde? Você lembra do nome do carteiro? Lembra nada, tu pegou sua carta e falou obrigado e acabou. Você queria saber o que estava escrito na carta, se era cobrança, quanto é que veio a fatura do cartão, você quis logo abrir a multa, você quis logo abrir para ver o que era. Sim ou não? E o carteiro fez a parte dele, deixou a carta. A minha parte aqui é deixar o que Deus me deu, o que Ele quer falar com você. A minha vida, quem presta conta dela com Deus sou eu, não é você. Amém? Então não se preocupe com o pastor, não se preocupe com a vida dos outros, com o levita, com o obreiro. Olhe para Jesus, porque ninguém escapa do juízo de Deus. Vai começar pela casa de Deus. Todo mundo vai ser chamado para a prestação de conta, cedo ou tarde. Todo mundo. Eu, você, meus companheiros. E ai daquele que não tem temor. Pode enganar um tempo, pode enganar 2 tempos, mas daqui a pouco o Pai chama para juízo,
porque vai começar na casa de Deus. Amém? Pastor é um mensageiro, não se apega a pastor, não dá desculpas por causa do erro de pastor A, B ou C. Nós aprendemos a olhar para Jesus, amém? E dar ouvidos à sua palavra. Agora, se você é uma pessoa que quer ser salva, porque se eu fizer uma pergunta, escute bem, eu vou ler um versículo aqui em Tito, coloca aí para mim, esse versículo, Tito 1,16, obrigado, Tito 1,16, leia no telão comigo, você vai entender onde nós queremos chegar. Confessam que conhece quem? A Deus, ou seja, fala, né? Mas negam com o quê? Com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Que coisa, né? Olha para mim, por favor. Tem gente que é exatamente assim. Se você perguntar para ela, você quer ir para o inferno? Ela, Deus me livre, está amarrado. Não. Você quer ser salvo? Quero. Mas a vida dela não condiz com o que ela fala. Você já viu aquele jogador que diz que quer ser campeão, aquele atleta, mas ele não treina, mas ele é relaxado? Ninguém acredita que ele vai longe, porque ele não mostra isso. Nós temos que mostrar o que nós queremos. O nosso estilo de vida mostra aonde nós queremos estar na eternidade. Falar que não quer ir para o inferno é fácil. Falar que quer ir para o céu é fácil. Mostrar são outros 500. Deus não se impressiona com o que você fala. Ele chegou a dizer que muitos estavam louvando a Ele com o coração longe dEle. Ele conhece todos nós. Todos nós Ele conhece. É triste ver pessoas dentro da igreja se enganando porque quer. Tem gente que não tem o Espírito Santo, e pior, não é não ter, não faz nenhuma questão de ter. Não faz questão, não prioriza, não busca. Eu não sei como é que você vai sobreviver espiritualmente falando nesse mundo, com tantas tentações, com tantas ciladas do diabo, com tantas armadilhas. Eu não sei como é que você vai sobreviver sem o Espírito Santo. Eu não consigo acreditar que você vai conseguir sobreviver com uma fé sadia até o fim. Duvido. Você pode até começar bem, mas você vai terminar mal sem o Espírito Santo. É triste ver pessoas acomodadas espiritualmente falando. É triste. Você vê pessoas desvalorizando o principal, que é o espiritual, mas colocando o material lá em cima, as bênçãos lá em cima. É uma força para orar, para pedir as coisas, mas uma fraqueza para buscar o Espírito Santo. Tem gente que, se nós começarmos a buscar o Espírito Santo aqui, em 5 minutos, ela não tem mais o que falar. Agora manda ela fazer uma oração pela vida financeira. Ó Deus, que o João me pague, que aquela Adriana, meu Deus, consiga, meu Deus, dar o meu dinheiro, que aquela causa saia, meu Deus, que a porta se abra para mim, que essa semana eu venda muito, ela vai embora, que eu saia da mão daquele agiota, que eu consiga pagar o cartão, que a minha loja venda muito essa semana, que a minha empresa venha arrebentar. Agora busca o Espírito Santo. Ela não tem força. Ela tem força se falar para o marido mudar. Meu Deus, faz ele largar aquela amante, aquela bruxa, cai um raio em cima dela. Ela tem uma força para orar pelas bênçãos, mas uma fraqueza para buscar o Espírito Santo. Se o pastor parar de orar, o bispo parar de orar e falar, fale com Deus, silêncio na igreja, funeral. Ela não tem força, ela não entendeu quem é o Espírito Santo. Ela não compreende que é Ele o motivo de nós estarmos de pé.
É Ele que nos sustenta. Quantas lutas nós enfrentamos, pensávamos que não íamos aguentar, e o Espírito Santo deu forças. Lutas que hoje nós conseguimos sorrir, mas na época nós estávamos chorando, gemendo. Pensávamos até que não íamos conseguir superar, e o Espírito Santo fez nós tirarmos de letra. Foi Ele. Você já parou para pensar no que Deus fez por você? Você sabe por que o juízo vai começar pela casa de Deus? Porque Deus fez muito por nós. Deus fez muito por nós. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que a minha vida não valia nada. Eu sei que quando eu cheguei na igreja estava cheio de demônios. Eu manifestava com demônios. Rose, minha esposa, manifestou com demônios. Minha mãe manifestava com demônios. Minha família toda estava endemoniada. As irmãs da minha esposa manifestavam com demônios. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele fez por mim. Ele abriu meu entendimento. Eu li a Bíblia, eu não entendia. Eu não compreendia nada. Eu vinha para a igreja porque eu só podia namorar com minha esposa, saísse primeiro, fosse para a igreja. A mãe dela era assim. Mas eu não tinha vontade de aprender, eu não tinha entendimento. Eu já falei para vocês que eu sentava na frente e vira e mexe, a reunião em andamento, e eu olhava assim, ó, para o relógio. Só faltava falar para o pastor: pastor, acelera aí, porque eu quero sair com ela. Mas Deus abriu meu entendimento. Olha o que Ele fez. Ele me fez compreender o que eu não compreendia. Eu estava caminhando para o inferno, e Ele me mostrou o caminho do céu. Como é que eu não vou amar esse Deus? Como é que eu não vou servir esse Deus? Como é que eu não vou ser fiel a esse Deus? Ele fez muito por mim, como Ele fez muito pelo povo de Israel. Tirou das garras de Faraó. O Egito era a maior potência da época. Faraó era o homem mais temido, e Deus, com mão forte, tirou o povo das garras de Faraó, abriu o mar vermelho para aquele povo passar, mudou a vida daquele povo, tirou da escravidão, fez tudo pelo povo. Mas o povo achou pouco, e Deus deixou aquele povo morrer no deserto. Os anjos que se rebelaram contra Deus vão tudo para o inferno, e depois para o lago de fogo. Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o povo de Israel. Se nós brincarmos com Deus, Deus também não vai nos poupar. Nós vamos nos arrebentar. Não pague para ver. Ninguém brinca com Deus. Pode brincar comigo, mas não brinque com Deus não. Porque Deus não deixa ninguém zombar dele, escarnecer dele. Eu não sei se você leva Ele a sério, mas que Ele está tentando salvar você, a mim. Ele está tentando. Ele está tentando. Ele está fazendo de tudo, e você sabe disso. No fundo, você sabe se você está aqui perdido ou se você está aqui salvo, se você é falso ou se você é verdadeiro. A pessoa anda com a coisa falsa, todo mundo acredita que é verdadeiro, e tem gente que não conta a ninguém, gente que ainda mente, pergunta: é verdadeiro? É, mas lá dentro é falso. E aí, quando Deus olha para você aqui, Ele está vendo um verdadeiro ou um falso cristão? Uma pessoa que já abriu mão das coisas erradas, que já teve fé para cortar com o diabo, com as coisas que o diabo gosta? Ou uma pessoa que quer ficar na mesa de Deus, na mesa dos demônios? Você tem que escolher que lado você quer ficar. Você está vendo que o fim se aproxima. Qual é a semana que não tem um terremoto? Olha quantos terremotos teve essa semana. Equador, até nos Estados Unidos, a terra não para de tremer. Paquistão e a Índia estão já se bicando para ter uma guerra. Paquistão tem arma nuclear, está ensaiando aí uma outra guerra. Você está vendo a palavra de Deus se cumprindo. O que está escrito aqui eu creio.
Eu não creio no que A fala, B fala, eu creio no que está escrito. Está escrito, então eu creio. Eu temo isso aqui, a palavra de Deus. Se está escrito, eu temo, porque eu sei que vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. O tempo está acabando. Tratando-se de salvação, não é amanhã, depois de amanhã. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso mostra que vai chegar um momento em que as pessoas vão buscar e não vão achar mais. Entrai pela porta enquanto ela está aberta, porque um dia ela vai fechar. Eu quero ler a última coisa com vocês. Filipenses 3:20. Abre aí, por favor. Filipenses 3:20. Posso ler? Quem estiver sem a Bíblia, acompanhe no telão. E primeiro dinheiro que você pegar, compra uma Bíblia, tá? Primeiro dinheiro que você pegar, compra uma Bíblia. Tem televisão em casa, tem sofá, tem tudo, só não tem Bíblia, né? Então compre sua Bíblia, tá? Diz assim, ó, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está onde? Nos céus. De onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha para mim, por favor. Vamos falar dessa última viagem agora. Não se iluda com 100 anos, 120 anos aqui nesse mundo. Passa rápido. É só você olhar para a sua idade. Quando nós éramos novos, nós queríamos, porque queríamos ficar mais velho. Você ficava louco para ficar de maior, para ficar adulto. Depois que fica adulto, tem saudade da vida da infância. O ser humano é assim. O ser humano é isso. O ser humano é pegar a vida dele e gastar tudo para ganhar dinheiro. Todo o tempo dele, toda a energia dele. Nem da saúde cuida. Depois pega todo o dinheiro para cuidar da saúde. O ser humano vive assim. O ser humano vive deprimido pelo que aconteceu no passado, estressado pelo presente, ansioso com o futuro. É assim que você vê o ser humano. A vida, se você tirar o V da palavra vida, só fica ida. A vida está indo embora. Você está indo. Você está indo embora. Você vai fazer a última viagem. Você mora em qual cidade? São Paulo? Quem mora aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Tem alguém que mora no interior? Mora onde? Campinas. Aqui tem pessoas de vários lugares. Várias cidades, tem pessoas de outros estados, de outros países. Um dia nós vamos fazer a última viagem. Você já viajou? Quem já viajou para outro país aqui? Já viajou, já conheceu outros países? Ou pelo menos um? Quando você foi viajar, você se preocupou com o passaporte. Não foi assim? Você que viajou para outra cidade, ou aqui mesmo dentro do estado, né? Você se preocupou com a sua mala. Você se preocupou com o dinheiro para levar para a viagem. Você viu se lá estava frio, se estava quente, para você levar a roupa ideal. Não é assim? Você se preparou para a viagem. Por que você não se prepara para essa última viagem? A nossa última viagem pode ser para a Cidade Santa,
como você acabou de ler aqui, Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está onde? Nos céus. A sua última viagem, a minha, pode ser para a cidade santa ou para a cidade do horror. Pode ser para morar com Deus ou com os demônios. Pode ser para o céu ou para o inferno. Essa é a última viagem. Essa é a última viagem. Seria bom você hoje fazer uma avaliação mesmo. Deus te chamou aqui hoje para avaliar a sua vida. Veja a sua vida, pese. O que é que você precisa arrumar para essa viagem? Se essa viagem fosse hoje, não quero pensar nisso não, bicho, tá bom. Quer viajar para a cidade do terror? Não se preocupa não, fica tranquilo. Talvez você deve pensar que quando a morte for chegar para você, ela vai te avisar. Ela vai ligar para você no seu zap, vai dizer, amanhã 12:00. Acho que você pensa isso, que vai ter tempo, né? Muita gente pensava assim. Viajou, mas lá para a cidade do terror. Está lá gritando, chorando, gemendo, e ninguém pode tirar ela de lá. Nunca mais vai sair de lá. Pensar no inferno dói, porque as que entraram lá poderiam ter ido para o céu, mas não quis ouvir Deus, não quis mudar, não quis deixar o erro, a sujeira. Deus não pode fazer nada. Deus pode fazer enquanto você está vivo, falar com você. Ele fala. Bem-aventurado quem dá ouvidos, triste de quem fica protelando, brincando, dando desculpas. Eu não consigo, eu não aguento, eu não tenho forças, eu já tentei. Seria bom você se esforçar mais, se você ama a sua alma. Dá uma olhada, olha para a sua mala, olha para o seu coração, vê se está limpo, olha para a sua consciência, olha para a sua vida diante de Deus e conserta ela enquanto há tempo. Deixa os outros. Eu tenho pessoa da minha família que eu quero que se converta, mas isso não atrapalha a minha comunhão com Deus em nada, porque eu estou fazendo a minha parte e sei que Deus vai fazer a dele, porque está escrito, eu creio na promessa, acabou. Quem crê na palavra de Deus tem paz em relação a isso, se entrega na mão de Deus. Só falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tá bom, não está salvo ainda, não sei se vai se converter agora, se vai se converter no finalzinho da vida, se vai se converter e vai pagar com a vida depois do arrebatamento, vai despertar, vai acordar, não sei. Eu sei de uma coisa, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida com Deus. Eu tenho uma alma, e ela não pode correr risco de ir para o inferno. Amém? Pensa nisso. Pensa, eu tenho sido verdadeiro diante de Deus. O tempo que eu tenho de igreja, quem olha para mim já vê Deus. Eu tenho priorizado o Espírito Santo. Quem convive comigo vê equilíbrio em mim, vê Deus em mim. Se não vê, é falta do Espírito Santo. Você já mergulhou? Quem já mergulhou aqui? Já mergulhou, já fez mergulho alguma vez? Quem já mergulhou? Com cilindro mesmo, quem já mergulhou alguma vez assim? Já mergulhou? Você já viu os mergulhadores, como é que eles fazem? Eles mergulham com um cilindro de oxigênio, e aí eles começam a respirar lá embaixo pela boca, porque tem oxigênio ali. Se acabar o oxigênio, não sobe mais não, hein? Morre lá embaixo. Lá embaixo tem que ser com oxigênio. Aqui nesse mundo tem que ser com o Espírito Santo, tá? Sem o Espírito Santo a gente morre. Sem o Espírito Santo a gente não aguenta não.
Valorize o Espírito Santo. No próximo domingo, nós vamos ter o domingo do que eu mais quero. Leia aí, ó. Coloca aí, por favor, ó. Tudo, coloca a arte aqui para mim. Tudo o que eu quero. Tem gente que fala para ela assim, ó, o que é que você mais quer? Ela fala tudo, menos o Espírito Santo. As coisas de Deus não têm esse valor todo para ela. É triste ver isso, muito triste ver isso. Você pode querer muitas coisas, mas quando você fala assim, ó, eu quero o Espírito Santo, mesmo com várias necessidades, Deus ele age. Ele te dá o Espírito dele. Domingo próximo vai ser o domingo para aquilo que você mais quer. Mais quer. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas o mergulhador tem que estar com o quê? O oxigênio. Já viu um peixe? Quando sai da água, tadinho. Foi criado para viver dentro d'água. Você foi criado para viver com Deus. Você está morrendo aí. Sua alma está mal. Você está morrendo por dentro. Porque você não está em Deus como você deveria. Nós vamos orar agora. Antes eu vou deixar você assistir um vídeo que fala sobre o nome no livro da vida. Mas pensa no que nós falamos e se prepara, porque daqui a pouco estamos entrando na última viagem. Um vai subir com tudo, outro vai descer com tudo. Eu não sei quem é você. Não sei. Apaga as luzes, por favor. Solta o vídeo. Muitos têm andado por este mundo em profunda necessidade. Nem sempre material, mas sempre interior. Você acha que a vida tem sido injusta e pensa que nunca vai provar o bem. Mas o que você não sabe é que existe um testamento que te garante uma herança incomparável. Você foi chamado para ser herdeiro da vida eterna. Uma herança registrada, assinada com sangue. O testamento de um pai que deixa tudo para seus filhos. Mas, para ser herdeiro, é preciso primeiro tornar-se filho. E o registro de filiação é feito no livro da vida. Um livro onde o próprio Deus escreve o nome de cada um que entrega a ele a sua vida e recebe uma nova identidade. Mas quem escolhe viver longe do Pai e deixa o caminho da verdade, renuncia a este direito. Nas palavras de Deus a Moisés, a revelação: riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. O pecado nos separa de Deus para sempre, apagando o nome do registro de entrada na vida eterna. A herança é condicionada à entrega e também à fidelidade. Para vencer, é preciso permanecer até o fim. Por isso, enquanto a porta ainda está aberta, enquanto o nome ainda pode ser escrito, enquanto a herança ainda pode ser reivindicada, aproveite a chance de se entregar, de viver como filho e permanecer até o fim.
Deixa esse versículo aí parado. Volta esse versículo final aí. Lê alto aí. Calma, 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 calma. O que vencer será vestido de vestes, e de maneira nenhuma riscarei o quê? De onde? Do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Olha aqui para mim agora. Se vencer, Deus não risca seu nome no livro da vida. Se você não vencer, seu nome vai ser riscado. Você sabe se você está bem espiritualmente ou não. Se você não lê a Bíblia, bispo, eu não estou lendo a Bíblia. Não lê porque não quer. Tem alguém pedindo você ler a Bíblia? Alguém roubou sua Bíblia? Alguém escondeu sua Bíblia? Bispo, eu não estou orando. Não está orando porque não quer. Abra a boca aí. Está abrindo, está funcionando direitinho? Não ora porque não quer. Se avalie. Você está olhando para onde deve ou para onde não deve? Você está ouvindo quem deve e guardando a sua fé, ou dando ouvidos a quem não deve e tendo a fé doente, maliciosa? Você não se cuida se você não quiser. A responsabilidade com a sua alma é sua. A responsabilidade da minha alma é minha. Eu sei para onde eu quero ir. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero que no dia do juízo Deus fale para mim: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso. Então eu luto todo dia pela minha salvação. Eu não vivo para agradar A, B ou C. Eu vivo para agradar o meu Salvador. Viva para agradar a Deus nesse mundo que as pessoas querem muito agradar as outras. Agrade a Deus. Garanta a sua salvação. O fim está chegando. E enquanto Jesus não voltar, ou nós não partirmos, nós vamos continuar trazendo temor para você. E se um dia você chegar aqui e não tiver mais pastor para pregar para você, quando a palavra de Deus sumir da terra, quando não tiver mais o Espírito Santo nessa terra, e se você ficou porque você quis. Porque todos estão na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, uns salvos e outros perdidos. Deus não está feliz porque você entrou na igreja. Deus está feliz se você está praticando a palavra dele dentro da igreja. Amém? Meu marido está na igreja, meu filho está na igreja, o diabo vem para a igreja todo dia. As cadeiras estão aí na igreja todo dia. Quando inaugurou o templo, as primeiras chegaram e foram as cadeiras. Jesus voltar, ela vai ficar, ou elas vão ficar. Você está dando ouvido? As cadeiras não me dão ouvidos não, tá? Não tem ouvidos não, mas você tem. Eu queria orar por você agora. E eu queria que Deus, ainda que eu não peça isso, eu sei que Ele vai fazer. Ele vai registrar essa oração. Isso vai ficar na sua mente. Deus me deu uma chance. Se você aproveitou ou não, não é comigo. Mas se você quiser a sua salvação, se você quiser agora deixar tudo do diabo para trás, se você quiser agora assumir uma vida com Deus, se você quiser agora a sua salvação, se você diz assim: bispo, eu sei, eu estou aqui e eu sei que eu não estou salvo, eu sei, ninguém aqui sabe, mas eu sei, eu não tenho segurança, não tenho alegria da salvação, não tenho certeza, mas eu quero sair daqui com ela. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Bispo, vão ficar olhando para mim. Esquece os outros. Você veio aqui pela sua alma. Não tenho certeza da minha salvação, bispo. Vem aqui. Não estou confortável em relação a esse assunto da morte. Vem aqui. Os demais fiquem em pé, por favor. Vem cantando, refletindo sobre a minha vida. Refletindo sobre a minha vida.
Vi quantas coisas erradas pratiquei. Quantas coisas erradas pratiquei. Foram marcas tão profundas. Foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações. Então chorei. Então chorei. Com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos. Me desesperei. Me desesperei. O fim da minha vida. O fim da minha vida. Quase provoquei. Mas Jesus não deixou. Mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou os meus pecados.